Capítulo 116. Edinito Wildarehn. Do nível 40 ao 41 pode parecer que Pokémon fracos estão apenas se arranhando, mas neste mundo, era um grande obstáculo que impedia a maioria dos treinadores de prosseguir. Pode ser o talento limitado do Pokémon, ou talvez ele já tenha atingido seu limite. Às vezes, faltam os recursos certos ou há uma lesão antiga que o impede de progredir. Talvez o treinamento não tenha sido intenso o suficiente, ou as batalhas não tenham sido significativas o bastante para impulsioná-lo. Em resumo, qualquer coisa que falte se torna uma barreira para alcançar o nível de ginásio. À beira do campo de treinamento ao ar livre, Idar estava sentado confortavelmente em seu banquinho roxo de sablé, com as mãos apoiadas nas coxas, enquanto continuava a falar em um ritmo tranquilo. Não existe Pokémon que fique mais forte só por lutar algumas vezes. Sem treinamento adequado, cuidados específicos para cada tipo ou itens de suporte, eles não vão longe. Você acha que isso é alguma história de fantasia ou um jogo? Até os melhores Pokémon precisam ser criados com carinho. Treinamento importa mais do que talento bruto. Ao terminar, Edgar soltou um grunhido seco e apontou para a garganta. Marvin, que estivera ouvindo atentamente, correu até ele com o copo d'água que havia preparado, oferecendo-o com as duas mãos. O velho lançou-lhe um olhar de soslaio e pegou na xícara. Enquanto Marvin observava surpreso, tomou um gole. TFFT chiado. Quente. Quente demais. O rosto de Edgar se contorceu como se ele estivesse constipado. Ele apontou um dedo trêmulo para Marvin e gaguejou. Vê você. Seu perralho. Marvin estremeceu e correu para se esconder atrás de Shiro, gritando: Eu ia dizer que estava quente. Você nem provou, simplesmente virou tudo de uma vez. A culpa não é minha. O bom humor do velho desapareceu instantaneamente. Ele soltou um resmungo frio na direção de Marvin e acenou com a mão. Seu banquinho sablé se levantou sozinho e saiu trotando para o outro lado do campo de treinamento, com ele sentado nele. Alisteiro seguiu em silêncio, suas pernas curtas se movendo rapidamente para acompanhá-lo, deixando Shiro e os outros para trás. Nessa franziu a testa e lançou um olhar irritado para Marvin. O garoto ergueu as mãos em sinal de rendição, demonstrando o máximo de desculpas que pôde e disse, impotente: Ele só diz a mesma coisa. É sempre sobre os Pokémon precisarem de mais experiência e batalhas. Mas nossos Pokémon estão ótimos. Estamos treinando-os corretamente. Chegar ao nível de ginásio não deveria ser um problema, certo? Um Shiro olhou ao redor do campo, depois se virou e voltou em direção à torre. Ei, Shiro. Marvin correu para alcançá-lo, explicando: Eu realmente não queria fazer aquele velho rabugento sair furioso. Eu sei. Shiro não tinha levado o conselho de Edgar a sério de qualquer forma. Ele acrescentou: Estou pensando no que devo fazer a seguir. Marvin coçou a cabeça, confuso. Mas só faltam 10 dias para o desafio oficial do ginásio. O que mais temos para fazer? Não temos nenhuma missão, certo? Pretendo ir para a área selvagem e treinar meus Pokémon, respondeu Shiro. A área selvagem. A voz de Marvin se elevou sem que ele percebesse. Ele puxou os cabelos alaranjados, parecendo dividido. Ele também queria ir com Shiro, mas a vovó Shai estivera no QG nos últimos dias e parecia estar considerando seriamente aceitá-lo como aluno. Ele não podia simplesmente jogar essa chance fora. O Marvin soltou um suspiro pesado. Preciso ir ver a vovó. Shiro sorriu e assentiu. Então vá. Ela é uma treinadora de elite do tipo gelo. Se fosse eu, estaria ao lado dela todos os dias fazendo recados. Dito isso, Marvin acenou com a mão e saiu correndo em direção à parte do prédio onde a vovó Shai estava hospedada. De volta ao seu quarto na torre, Shiro começou a arrumar suas coisas. Antes do início do desafio de ginásio, ele planejava fazer uma viagem a Spikemut e resolver tudo lá de uma vez por todas. Depois disso, ele iria para o Lago da Ira para cumprir a promessa que fez a Dracoac. 10 dias. Tempo suficiente. Embora já possuísse equipamento de acampamento, ele não estava satisfeito com a qualidade. Então, descartou o equipamento antigo e comprou os substitutos de primeira linha no mercado negro da empresa, equipamentos que supostamente resistiriam a alguns golpes de Pokémon de nível avançado. Ele também reuniu todo tipo de ferramentas de sobrevivência, amontoando tudo em sua mochila. Em seguida, tirou suas Pokébolas e cuidadosamente poliu cada uma com um lenço limpo. Após mais de meio mês de treinamento rigoroso e grande investimento de recursos, Corvisquiri alcançou o nível 40. Apenas mais um nível e passaria para a próxima fase. Shiro havia equipado Corvisquiri com uma Everstone e agora estava pensando em qual seria o momento certo para removê-la. Assim que Corvisquiri evoluísse, o aumento de poder da transformação provavelmente o levaria ao nível de ginásio. Mas não havia pressa.
Haunter também havia alcançado o nível 37. Tiro já havia preparado um cordão de ligação de qualidade perfeita para sua evolução. Ele planejava esperar até que atingisse o ápice do nível avançado, usando a evolução como uma forma de romper seus limites. Considerando seus recursos atuais, a evolução por meio da comunicação por campo magnético era trabalhosa demais. Além disso, o potencial obtido com esse método não se comparava ao da evolução baseada em itens. Os campos magnéticos poderiam substituir os itens até certo ponto, mas não carregavam a energia elemental que os itens de evolução possuíam. Growlithe agora estava no nível 35, e Shiro tinha o mesmo plano que os outros, treiná-lo até atingir o limite do nível avançado e, em seguida, evoluí-lo. Devido ao seu nível já elevado, Trappish evoluiu para Vibrava apenas 2 dias após se juntar ao grupo. Agora estava no nível 40. Como uma libélula hiperativa, adorava voar em alta velocidade, arrastando o Growlithe consigo em seus voos caóticos. Quanto a Draculak, ele estava vivendo uma vida boa, comendo bem, dormindo profundamente. Mesmo sem treinar ou batalhar, ele ainda havia subido de nível e agora estava no nível 56. Tape também havia alcançado o nível 25. Zzz. O comunicador de Shiro vibrou suavemente. Ele o pegou e atendeu a chamada que esperava há algum tempo. Enviei sua candidatura ao presidente Rose. A voz do outro lado da linha era fria e clara. Era Oliana. Após uma breve pausa, ela continuou: Você precisará especificar sua área de atuação. Em algum lugar na parte norte da área selvagem, respondeu Shiro. Então fique ao norte de Motostoke e ao sul de Amerlock, instruiu Oleana. Você é uma figura pública agora. Mantenha o rosto coberto e fique longe de qualquer cidade. Entendido. Shiro ficou em silêncio por um momento antes de responder. Entendi. Parece que não vou às Pikmu, pensou ele, encerrando a chamada e jogando a mochila sobre o ombro. Que assim seja. Ele sempre poderia ir lá depois que o desafio do ginásio começasse. Não havia motivo para pressa. A vingança podia esperar mais alguns dias. Não era como se guardar isso fosse matá-lo. Com tudo empacotado, Shiro saiu do quarto e foi até o elevador, apertando o botão do primeiro andar. Oleana já havia providenciado um táxi voador para esperá-lo lá embaixo. Ele o levaria até o local desejado e depois partiria. No dia anterior ao desafio de ginásio, o táxi voltaria para buscá-lo. Perfeito, murmurou Shiro. Hora de passar cada minuto na natureza. Treinando, batalhando. O elevador amplo e circular estava vazio, exceto por ele. Jean. As portas do elevador deslizaram e se abriram com um zumbido suave. Ele saiu, passando pelos olhares curiosos dos funcionários em ambos os lados dos balcões do saguão e caminhou até o Corvic Knight que o aguardava do lado de fora. Corv. Ele subiu na cabine de passageiros. A ave imponente abriu as asas, projetando uma sombra profunda sobre o compartimento abaixo. Suas penas negras de ferro agitavam-se ao vento forte. Duas delas se desprenderam e flutuaram suavemente até o chão cinzento, pousando como folhas caídas antes da decolagem. Capítulo 117 Motostoke Outskirts. A área selvagem, localizada um pouco ao sul do centro de Galar, podia ser dividida em duas seções principais. Uma delas ficava logo abaixo de Motostoke, centrada nas águas tranquilas do Lago Axiuel. A maioria dos Pokémon selvagens perto do Lago Axiuel já havia sido eliminada pelo Macrocosmos. Os poucos que restaram eram relativamente fracos e raramente agressivos. Como resultado, essa parte da área selvagem se tornou um refúgio para treinadores novatos e preguiçosos. Era incomum ver alguém por lá com Pokémon de nível intermediário. Afinal, se alguém possuísse tal força, seja por meio de treinamento cuidadoso ou comprando-a no mercado negro, simplesmente não havia lucro suficiente nos arredores do Lago Axiuelo para justificar a permanência ali. Com a Macrocosmos assumindo o controle total dos ninhos Dynamax, a única maneira de obter recursos suficientes para treinar Pokémon tão poderosos era caçar e roubar treinadores mais fracos. Mas fazer isso os tornaria imediatamente alvos dos esquadrões de caça da empresa. Essas equipes operavam sob o pretexto de capturar fugitivos, mas, na realidade, aproveitavam a oportunidade para se apoderar dos bens acumulados por treinadores desonestos. Assim, ganhavam a gratidão e o reconhecimento dos outros. Era uma situação vantajosa para todos. Por causa disso, os treinadores mais fortes da área selvagem geralmente evitavam a região sul. Em vez disso, passavam por Motostoke e seguiam para o norte, onde Pokémon selvagens verdadeiramente perigosos vagavam. Alguns eram até mesmo de nível elite. Nem mesmo os esquadrões de Macrocosmos podiam se mover livremente por lá. Atualmente,
Na parte norte da área selvagem, nos arredores de Motostoke, a grama alta ondulava ao vento. Ali, a grama crescia até a altura do rosto, escondendo todo tipo de Pokémon. Um passo em falso e você poderia pisar no rabo de algum deles, como um Scorupi, e isso seria um problema. Batalhas de Scorupi praticamente dominam toda esta área, Shiro murmurou ao sair do compartimento de passageiros sob as garras de Corviknight. Ao perceber que ele havia chegado em segurança, o pássaro gigante bateu as asas e alçou o voo, desaparecendo rapidamente de vista. Tiro agora estava em uma ponte de madeira antiga, porém robusta. Embora desgastada pelo tempo, era grossa e larga o suficiente para suportar até mesmo um Pokémon pesado sem risco de desabar. Abaixo, o rio corria com fortes correntes e Pokémon aquáticos de um azul profundo ocasionalmente emergiam à superfície. Cair ali seria uma sentença de morte. Este rio circundava Motostoke e logo à frente ficavam os arredores gramados. A ponte estava vazia. Nenhuma alma à vista. Talvez fosse o tempo. O clima da área selvagem sempre fora imprevisível, e quando Shiro pousou, o céu já havia escurecido para um azul escuro sombrio. As nuvens ainda não haviam se rompido, mas a chuva claramente estava a caminho. Shiro vestiu sua capa preta e ajustou a máscara preta que filtrava o ar e escondia seu rosto. Então, caminhou com confiança em direção à grama alta à sua frente. A grama estava alta, como uma floresta em miniatura. Crescia até a beira da ponte e tremia de vez em quando. Era óbvio que muitos Pokémon estavam escondidos ali, esperando o momento certo. Tiro examinou a área, depois levou a mão ao cinto e retirou uma Pokébola. Apareça, Rhyperior. Bom, o Pokémon gigantesco pousou pesadamente na beira da ponte, sua forma volumosa bloqueando quase toda a entrada do campo. De repente, a grama farfalhou violentamente. Os Pokémon que estavam lá dentro se assustaram com o súbito aparecimento de uma presença tão grande e se dispersaram com medo, correndo para o interior da mata. Você também, Corvisquire. Tiro pegou outra Pokébola e deu um pequeno salto no ar. Corvisquire emergiu com um gracioso bater de asas, agarrando Shiro pelo ombro e erguendo-o sem esforço para o céu. Vai, acompanha, gritou ele para Hyperior. O gigante blindado começou a avançar. A cada passo, a terra tremia levemente sob seu peso e os Pokémon que espreitavam por perto fugiram alarmados. Do alto, Shiro examinou o terreno à frente. A grama se estendia como uma maré verde infinita, quase engolindo a paisagem. Somente depois que Corvisquire subiu mais 10 metros, a vista começou a clarear, revelando trechos de terra e o brilho da água parada. A cerca de 20 metros de distância, 5 pilares de pedra quebrados permaneciam em silêncio. Pareciam restos de alguma estrutura antiga, há muito abandonada. Tom, tom, tom. Conforme o Imperior se aproximava das ruínas, a grama ao redor ficava cada vez mais inquieta. De cima, Shiro vislumbrou algo azul e com uma concha se movendo rapidamente entre os talos. Eram os Corupi. Esses Pokémon tinham tons mais escuros de azul, eram pouco adaptados ao frio, mas conhecidos por sua tenacidade. Eles cavavam túneis na terra à espreita da presa antes de lançar uma emboscada rápida. Eles usavam suas caudas e pistas venenosas para atacar, e quando a cauda se fechava, toxinas vazavam da ponta afiada como uma agulha. Um único golpe podia paralisar o corpo inteiro do oponente. Os Corupi eram implacáveis, uma vez que atacavam, não soltavam até que o veneno fizesse efeito. Din-din. Sons metálicos e suaves ecoavam como pontas de agulha batendo no aço. Até então, dezenas de Scorupi já haviam cercado o Hyperior invasor que ousara marchar destemidamente por seu território, sem que ninguém percebesse. Tiro percorreu o campo com o olhar. A maioria desses Corupi estava em torno do nível 20, não eram particularmente fortes, mas eram numerosos e esmagadores. Os treinadores que passavam por essa área geralmente dependiam de seus Pokémon do tipo voador para sobrevoar o local. Caso contrário, mesmo Pokémon de nível de ginásio corriam o risco de serem dominados e mordidos por dezenas dessas criaturas venenosas. Lá embaixo, os Corpi não demonstravam medo, golpeando repetidamente a espessa armadura de Hyperior com suas caudas farpadas. Alguns dos mais fracos chegaram a rachar seus ferrões na tentativa, mas mesmo assim não pararam. Infelizmente para eles, Hyperior era uma fortaleza ambulante. Sua armadura de pedra e metal tornava seus ataques inúteis e a diferença de força tornava seus esforços fúteis. Pior ainda, alguns Corupi azarados foram esmagados sob seus pés enquanto o Hyperior cumpria a ordem anterior e continuava caminhando. Deveria haver um líder entre eles, murmurou Shiro, sinalizando para Corvisquire diminuir a altitude para que ele pudesse observar mais de perto. Toda essa área pertencia claramente aos Corupi.
Quase não havia sinais de outros Pokémon selvagens. Em circunstâncias normais, um enxame como este teria pelo menos um Drapion atuando como alfa. Scorpion só podia evoluir para Drapion no nível 40, mas sua expectativa de vida era curta. Se criado por um treinador habilidoso que cultivasse cuidadosamente um Pokémon talentoso, a evolução poderia impulsioná-lo além desse ponto e colocá-lo no patamar de um Pokémon poderoso em ginásios. Mas para os Scorpions selvagens isso era raro. Se um Drapion evoluísse na natureza, geralmente era por acaso. Sem a experiência de batalha e o cuidado adequados, sua força atingiria o limite do nível avançado, ficando estagnada em 40, incapaz de progredir além disso. Tiro ficou olhando por um tempo, ficando desconfiado. Estranhamente, ele não tinha visto nenhum Drapion por perto. A densa vegetação perto dos 5 pilares de pedra em ruínas estava repleta de escorpiões azuis. A grama era alta e espessa, mas um Drapion era grande demais para ficar completamente escondido nela. Onde estava o líder deles? Intrigado, Shiro tocou as garras de Corvisquiri e os dois continuaram a subir e a planar para a frente. Comentário. Capítulo 118. Surpresa e ataque. Onde será que está? Não pode ter morrido numa luta, pode? Shiro murmurou enquanto olhava para o horizonte. Havia alguns Pokémon do tipo psíquico bem escondidos na grama alta, mas Shiro ainda conseguia identificá-los através das cores incomuns e dos movimentos sutis na vegetação. Ele e Corvisquiri estavam agora a menos de 5 metros dos pilares de pedra quebrados, mas ainda não havia sinal do líder Drapion. Esquece, suspirou Shiro, desistindo da ideia de lutar contra a criatura. Ele fez um gesto para que o pássaro continuasse voando para frente. Se ele. De repente, Corvisquiri fez uma curva brusca para o lado, sacudindo Shiro violentamente no processo. Ao mesmo tempo, uma figura elegante e roxa surgiu de repente à frente deles. Seu ferrão enorme, do tamanho de uma bola de basquete, disparou para frente como uma lança. Se Corvisquiri não tivesse reagido a tempo, o golpe teria empalado Shiro diretamente. Estava escondido atrás da coluna? Shiro ficou atônito, mas não havia tempo para descobrir se aquele Drapion havia agido por instinto ou se estava à espreita, esperando uma emboscada. Ele rapidamente ordenou que Corvisquiri voasse para longe dali. O grande escorpião roxo agarrava-se ao pilar de pedra central, encarando-o com um olhar feroz e hostil. Sua cabeça oval, coberta de espinhos afiados, contorcia-se de forma antinatural, quase girando completamente para trás do pescoço enquanto seguia. Um lampejo de dados apareceu na visão de Shiro. Nome: Drapion. Tipo: Veneno Sombrio. Nível: 40 avançado. Habilidade: Atirador de Elite. Item segurado: nenhum. Corvisquiri: Portador de ar. Tiro gritou a ordem. O pássaro, puxando o ar para trás, bateu as asas com força. Duas lâminas de vento se formaram instantaneamente e atingiram a armadura roxa de Drapion com precisão cirúrgica. Mas Corvisquiri não havia terminado. Enquanto continuava a bater as asas, mais lâminas formadas pelo ar avançaram, tecendo uma rede branca de rajadas cortantes, todas direcionadas ao Pokémon agachado no pilar. RRRNGH. Drapion rugiu quando o primeiro golpe atingiu seu abdômen. Duas profundas fendas se abriram em sua armadura púrpura e, embora o dano não fosse fatal, sangue escuro começou a escorrer das feridas. A dor fez com que Drapion instintivamente tentasse se esquivar do restante da saraivada de golpes, mas ainda estava preso no topo do pilar. Com pouco espaço, deslocou-se rapidamente para o outro lado da pedra, buscando abrigo. Mesmo com sua velocidade, uma das lâminas de vento afiadas como navalhas atingiu sua cauda, abrindo mais um sulco superficial em sua armadura. Ao perceber a brecha, Shiro tocou a garra de Corvisquiri. Me solte na coluna da beira do precipício. Cor. O pássaro recolheu as asas e mergulhou. Deixou Shiro cair em um pilar de canto antes de disparar em direção a Drapion. Use garras afiadas primeiro, gritou Shiro logo após pousar. Corvisquiri deslizou brevemente, acumulando energia enquanto suas garras brilhavam. Seu poder de ataque e precisão aumentaram. Enquanto isso, Drapion espiou por trás da coluna e mostrou suas presas em um rosnado ameaçador. Sua longa cauda contornou o outro lado, o ferrão agora brilhando com uma sinistra luz púrpura. É o míssil Pin. Corvisquiri, use Tailwind. Ao comando de Shiro, Corvisquiri congelou no ar, com os olhos fixos na saraivada de mísseis brilhantes e pontiagudos que se aproximava. O tempo pareceu desacelerar. Com um poderoso bater de asas, uma forte rajada de vento ganhou vida ao seu redor. A onda de vento dispersou os projéteis que se aproximavam com facilidade.
Como um predador voador, Corvisquir exercia uma pressão natural sobre os Pokémon insetoides à sua frente. Na natureza, até mesmo sua forma evoluída, Corviknight, frequentemente caçava Skorupi para se alimentar. Infelizmente, a evolução de Drapion mudou seu tipo para veneno e sombrio. Corvisquire, ataque rápido seguido de bicada perfurante. No instante em que Drapion retraiu a cauda, Shiro deu a ordem. Antes mesmo que as palavras saíssem completamente de sua boca, Corvisquire já havia se transformado em um raio cinza, cruzando o caminho atrás de seu oponente em um instante. Drapion, ainda olhando ao redor para encontrar seu alvo, congelou ao avistar o vulto. Assim que começou a virar a cabeça, uma dor aguda atravessou a carapaça em suas costas. Picada perfurante, um movimento avançado do tipo voador que Corvisquire aprendeu após sua força aumentar, era uma poderosa evolução de bicada. Tanto em força quanto em velocidade, superava em muito seu antecessor. O ataque consistia na ave girando em espiral enquanto cravava seu bico profundamente no corpo do inimigo. Corvisquire recolheu as asas e girou no ar, transformando todo o seu corpo azul em uma broca giratória. Num piscar de olhos, metade de sua cabeça estava enterrada no centro das costas de Drapion. O corpo do escorpião ficou mole. Ele nem conseguiu terminar de virar a cabeça. Um jato espesso e fétido de sangue vermelho arroxeado escorreu da ferida e espivou para fora quando Corvisquire arrancou sua cabeça com um movimento rápido e violento. O enorme Pokémon não conseguiu mais se agarrar ao pilar de pedra bronzeada. Suas pernas cederam e ele desabou na vegetação rasteira abaixo, imóvel. Vitorioso, Corvisquire deu uma rápida sacudida, sacudindo o sangue de suas penas, e imediatamente voou de volta para Shiro em velocidade máxima. Cor. Ainda sob o efeito da adrenalina após derrotar Drapion, a ave parecia ainda mais energizada do que antes. Shiro pegou um spray de limpeza da sua mochila e deu uma enxaguada rápida, limpando o sangue das penas. Depois, examinou o corpo da criatura, certificando-se de que tudo estava em ordem. Seus sentidos lhe diziam que Corvisquire quase havia atingido o limite, suas reservas de energia estavam cheias. Estava pronto para evoluir a qualquer momento e capaz de romper a barreira do nível de ginásio. Mas essa mesma intuição também lhe dizia que algo estava faltando. Precisava de mais batalhas, mais aprimoramento. Um último impulso rumo à perfeição. Agora Tiro começava a entender o significado do nível avançado. Era como construir uma base. Energia, treinamento, experiência, se algum desses aspectos falhasse, o progresso seria prejudicado. Mas se tudo estivesse em equilíbrio e perfeitamente aprimorado, então a transição para o próximo estágio desbloquearia um potencial ainda maior para o Pokémon. Vamos lá, Corvinal. Enquanto falava, Shiro pegou uma Pokébola e recolheu o Hyperior, que estava esperando pacientemente na base da coluna, e então se virou para o norte. Ele não tinha pressa em evoluir Corvisquire. Preferia esperar. Quando cada aspecto de sua força atingisse o ápice, quando realmente não houvesse mais nada a melhorar, só então ele consideraria remover a Pedra Eterna. Essa foi sua primeira jornada como treinador, sua primeira vez criando Pokémon. Ele queria ser cauteloso e constante. Por Com um bater de asas, Corvisquire alçou o voo mais uma vez, deslizando sem esforço sobre o território Skorupi. Os Pokémon abaixo, agora sem líder, pareciam paralisados de medo ao verem seu líder caído. Eles permaneceram por perto, imóveis. Mas assim que Corvisquire deixou a área completamente, dezenas deles avançaram de uma só vez, dilacerando o corpo de Drapion com suas mandíbulas afiadas. Mais adiante, uma vasta extensão de grama alta marcava o domínio de alguns Pokémon do tipo psíquico. Tiro apenas lançou um olhar rápido à área. Foi o suficiente. Os Pokémon escondidos ali reagiram imediatamente. Alguns usaram suas habilidades para desaparecer, outros se teletransportaram no mesmo instante. Todos agiram com extrema cautela. A velocidade de Corvisquire aumentou. A corrente de ar gerada por sua velocidade elevou seu corpo suavemente enquanto ele cruzava a vasta região gramada. Bom, um estrondo abafado de trovão ecoou no horizonte e tênues lampejos de luz branca rasgaram as bordas das nuvens azul escuras. O ar ao redor deles ficou mais pesado e úmido. A chuva ameaçava cair a qualquer momento. Tiro não teve tempo de parar e verificar os pequenos lagos escondidos na grama. Ele apressou Corvisquire para que se movesse rapidamente, deixando para trás o trecho gramado entre a muralha da cidade e os prédios abandonados. Ele dirigiu-se diretamente para seu primeiro destino na região norte da área selvagem, a região selvagem pedregosa. Comentário. Capítulo 119. Campim. Duas montanhas imponentes, com os picos envoltos em densas nuvens de tempestade, erguiam-se de cada lado, formando um portal natural. No meio, estendia-se a região selvagem e pedregosa.
O chão era um mosaico de lama cinza e amarela, esparsamente coberto por grama curta e verde clara. Onde a planície encontrava as bordas gramadas, um leve tom azulado marcava a transição, suavizando a nítida divisão. De longe, a paisagem parecia pouco mais que terra e rocha. Mais ao norte, a terra tornou-se cada vez mais árida, dando eventualmente lugar a uma bacia poeirenta que se assemelhava mais a um deserto do que a uma região selvagem. Algumas tendas dispersas erguiam-se sobre os tufos de grama que conseguiram sobreviver suas lonas úmidas pela neblina. Diversas fogueiras, recentemente apagadas, ainda soltavam finas trilhas de fumaça negra. Um punhado de Pokémon permanecia em silêncio do lado de fora das tendas, servindo tanto de vigia quanto de guarda para proteger os treinadores lá dentro. Essa extremidade da região pedregosa servia como um modesto ponto de encontro para aqueles que por ali passavam. No extremo leste ficava uma loja oficial administrada pela Liga. Corvikiri. O grito agudo de Corvisquiri cortou o céu, atraindo a atenção de vários Pokémon abaixo. Mas a ave não deu nenhum sinal de que iria pousar. Ela passou voando em alta velocidade em direção à parte mais profunda das planícies. Tiro percorreu com os olhos as fileiras de barracas, mas não se demorou. Não tinha interesse em se juntar aos outros. Embora acampar perto de outras pessoas reduzisse as chances de ser atacado por Pokémon selvagens, ele não se importava com esses encontros. Na verdade, eram os treinadores selvagens que o irritavam mais. Num dia sombrio como este, com a chuva prestes a cair, a aparição repentina de um estranho certamente chamaria a atenção. Sempre havia a possibilidade de algum tolo tentar algo. E se, por acidente, ele matasse alguns deles, provavelmente arruinaria seu sono, mesmo com a chuva caindo lá fora. Ir. Flutuando no ar, Shiro pegou seu comunicador. A tela acendeu, exibindo um mapa brilhante da área selvagem do norte. Vários marcadores indicavam os habitats de diferentes espécies de Pokémon, juntamente com seus níveis gerais de força. A oeste da região pedregosa selvagem havia uma caverna rochosa. Era o lar de Pokémon como Rogenrola e outros do tipo Pedra. A maioria deles era bastante dócil. Contanto que não se fizesse nada para incomodá-los, não havia problema em usar as bordas da caverna como abrigo da chuva. Estrondo. Um estrondo de trovão ecoou pelo céu. Raios pálidos e retorcidos lampejavam intermitentemente pelas nuvens azul escuras. Sentindo a umidade penetrar em suas penas, Corvisquiri bateu as asas com mais força e planou em direção à caverna sombria a oeste. Tiro saltou antes que eles aterrissassem completamente, caindo de uma altura de cerca de 4 metros. Deu alguns passos rápidos e encostou-se na parede da caverna, recuperando o fôlego. Corvisquiri o seguiu logo em seguida, sacudindo a umidade de suas penas antes de pousar no ombro de Shiro. Lá fora, a chuva fina caía como agulhas finíssimas perfurando o chão. O trovão ribombava novamente lá de cima. Relâmpagos brancos cintilavam e, num piscar de olhos, aquelas gotas se transformavam em grãos do tamanho de feijões, atingindo o solo num aguaceiro torrencial. A chuva caía com tanta força que levantava ondas brancas de água pelo chão do lado de fora da caverna. Tiro deu mais alguns passos para dentro para evitar ser atingido pela tempestade. Ele olhou para dentro da caverna. Estava escuro, quase completamente às escuras. Apenas o fraco brilho azul escuro vindo de fora oferecia luz suficiente para distinguir, com dificuldade, o primeiro metro da parede rochosa. Felizmente, a caverna era espaçosa. Tinha aproximadamente 3 metros de altura e 4 de largura. Não havia motivo para se preocupar com a sensação de aperto. Tiro adentrou ainda mais na escuridão. Seus olhos pareceram se ajustar lentamente e ele percebeu que conseguia distinguir as formas no interior. Parece que, além das habilidades sensoriais, também tem alguma visão noturna. Melhor do que nada, eu acho. Enquanto pensava nisso, ele avistou algo. A cerca de 10 metros adiante, a caverna se dividia em 2 caminhos. Na entrada de cada túnel, havia um Pokémon. À esquerda, um Boldore. À direita, um Binacre. Boldore parecia um grande bloco de rocha azul escura, com 3 rochas menores ao redor, nas laterais e na parte de trás, que funcionavam como braços. Naquela escuridão, era fácil confundi-lo com qualquer outra pedra caso não se prestasse muita atenção. Binacre, por outro lado, não parecia nada mais do que um par de garras. Geralmente viviam fixando-se a uma rocha de tamanho adequado e permanecendo ali juntos. Pelo que parece, existem 2 grupos distintos de Pokémon do tipo Pedra aqui. Após examinar a área minuciosamente e confirmar que não havia outros Pokémon por perto, Tiro levou a mão ao cinto e lançou 3 Pokébolas. Em flashes de luz, Haunter, Growlithe e Vibrava surgiram ao seu redor. O espaço aberto entre a entrada da caverna e os 2 túneis que se ramificavam era amplo,
perfeito para montar um acampamento temporário. Leonard. Brolite saiu trotando primeiro, parando na entrada da caverna. Piscou maravilhado enquanto observava o aguaceiro caindo lá fora. Vibrava seguiu lentamente, parando atrás. Assim que viu a chuva torrencial, um medo instintivo brilhou em seus olhos. Pokémon do tipo Terra, como ele, temiam a água mais do que qualquer coisa. Chuvas fortes podiam inundar suas tocas e dizimar colônias inteiras. Haunter, por outro lado, permaneceu completamente imperturbável. Com um grito alegre, mergulhou direto na tempestade. Sua cauda esfumaçada se contorcia atrás dele enquanto flutuava, fazendo poses exageradas na chuva. A água atravessava seu corpo intangível, sem conseguir tocá-lo ou detê-lo. Ele se movia como se estivesse se aquecendo sob a luz do sol. Estou procurando, procurando, procurando. Ele gritou alegremente, tentando persuadir o curioso, porém hesitante, Growlithe a se juntar à diversão. Tentado pelo convite, avançou cautelosamente. Mas, assim que sua pata alcançou a borda da caverna, um respingo frio da chuva atingiu seu pelo. O frio repentino o fez estremecer. O instinto gritou perigo. Com um ganido, Growlithe se virou e se enroscou ao lado de Shiro, com o rabo entre as pernas. Lunar. A criatura enterrou a cabeça na perna dele, lançando um olhar lastimoso para o mundo exterior. Ah, Vibrava também recuou rapidamente, agachando-se ao lado do cachorro. Suspiro. Aquele Alter. Tiro murmurou, bagunçando a cabeça peluda de Growlithe. Em seguida, agachou-se e tirou dois pequenos cubos brancos de sua mochila. Esses eram iniciadores de fogo de ignição rápida desenvolvidos pela Macrocosmos, um item essencial para a sobrevivência na natureza. Não era preciso procurar gravetos, bastava aplicar calor e eles se expandiam até o tamanho de uma bola de basquete. Após inúmeros testes e aprimoramentos, produziam uma chama constante e moderada que podia durar até 5 horas. Um produto verdadeiramente milagroso para ciclistas em viagem, barato, confiável e fácil de usar. A tecnologia Pokémon Black é realmente algo fora do comum, Shiro riu consigo mesmo. Ele deu algumas palmadinhas leves nas costas de Growlithe, fazendo um gesto para que ele soltasse algumas pequenas chamas sobre os cubos. Os cubos brancos inflaram rapidamente, borbulhando por dentro enquanto se expandiam em formas irregulares, semelhantes à espuma. Tiro fez sinal para Growlithe parar. Então, pegou uma das bolas de espuma com as duas mãos e a despedaçou em pedaços. Juntando os fragmentos em uma pilha, pediu a Vibrava que moldasse um fogareiro simples com barro compactado. Com mais algumas baforadas controladas de Growlithe, uma fogueira se acendeu. Uma luz quente e dourada emanava da chama vermelha crepitante, iluminando a caverna. Até mesmo Drape espreitava das sombras, com seu guardião Dracoac emergindo ao seu lado. Juntos, a equipe se reuniu em silêncio ao redor da fogueira. Do outro lado da caverna, Boldore e Binacli, junto às entradas do túnel, abriram os olhos ao mesmo tempo. Depois de trocarem um olhar silencioso, ambos fecharam os olhos calmamente, satisfeitos em permanecerem imóveis. Enquanto nenhum humano nem seu Pokémon demonstrassem hostilidade ou tentassem interferir, eles não tinham motivo para se mover. Comentário. Capítulo 120 do Ebliano Scrage. Tiro abaixou o capuz, tirou a máscara do rosto e a guardou na mochila. Lá fora, a chuva havia diminuído um pouco. Já não batia no chão com a mesma força descontrolada de antes, embora ainda caísse torrencialmente. Pelo menos o som da chuva havia se estabilizado em um ritmo mais constante. Haunter flutuou de volta para dentro e deslizou até o local deixado livre pela fogueira. Acendeu uma garra escura, aproximando-a lentamente da chama. Antes que pudesse se aproximar demais, Draculaca afastou a garra com a cauda. Deitado preguiçosamente no chão, o Pokémon do tipo dragão não queria que a Haunter estragasse a fogueira por causa de um descuido. O trovão retumbante lá fora tornava aquele o momento perfeito para ele e Drape descansarem. Shiro tirou uma cadeira dobrável da mochila, colocou-a atrás de si e soltou um suspiro de alívio ao se sentar. A chuva não dava sinais de parar tão cedo. Já eram 5 da tarde e, pelo jeito, poderia continuar noite adentro. Eles provavelmente passariam a noite aqui. Esse pensamento acabara de passar pela cabeça de Shiro quando ele notou algumas formas burradas se movendo na chuva torrencial. Você só pode estar brincando. Ele endireitou-se na cadeira, semicerrando os olhos enquanto olhava para fora. Com a ajuda de relâmpagos ocasionais, conseguia distinguir as formas sombrias que se aproximavam lentamente. Shiro sabia que seu fogo poderia estar atraindo atenção. Mas o fato de alguém se aproximar mesmo vendo um acampamento completo como aquele significava uma de duas coisas: ou essa pessoa confiava em sua força, ou presumia que aquela caverna pertencia a algum novato inexperiente.
Que bando de pestes irritantes, murmurou Shiro. Rowlick, deitado ao lado dele, inclinou a cabeça em confusão e olhou para a chuva. Momentos depois, as figuras se aproximaram. Através da cortina turva de chuva, Shiro pôde vê-la segurando a cabeça. Suas roupas não combinavam com os mantos escuros geralmente usados por treinadores selvagens. Ele piscou, suspirou e deitou-se novamente. Ele já tinha visto quem eram. Dracoac lançou um breve olhar aos intrusos e, em seguida, fechou os olhos novamente. Da tempestade lá fora, um Tirog entrou correndo na caverna, segurando a cabeça com força. Ele olhou para Shiro e os Pokémon perto da fogueira, depois rapidamente se encolheu perto da parede da caverna e se sentou. Em seguida, surgiu um Bonsly trêmulo. Ele entrou cambaleando, apenas para congelar ao ver os poderosos Pokémon reunidos perto da chama. Antes que pudesse reagir, foi derrubado por outro Scraggy que entrou correndo, agarrando sua pele flácida. Scar. Este se levantou enquanto esfregava a cabeça. Então, como se tivesse se lembrado de algo, olhou freneticamente ao redor. Não muito longe dali, uma concha rochosa e molhada jazia tranquilamente num canto. Ela havia rolado para fora da bolsa de Skage durante a colisão. Serage, gritou Pokémon. Ela esticou a pele flácida e correu para pegar a concha, depois disparou em direção à fogueira. Vibrava. Vibrava olhou fixamente enquanto Scrage subia em suas costas e cabeça para levantar a casca e colocá-la bem na beira do fogo, perto o suficiente para receber um pouco de calor. Scrag murmurou pequeno, enquanto segurava a pele flácida com uma das mãos e enxugava a água da testa, soltando um suspiro de alívio. Mas quando olhou para cima novamente, congelou. Todos os Pokémon ao redor da fogueira estavam olhando para ele. Alguns deles eram tão intimidadores que seus joelhos quase cederam. Saage! Gritou, saltando das costas de Vibrava e recuando para o canto. Apressou-se em puxar a própria pele sobre a cabeça e se encolheu, tremendo. Só agora percebeu a gravidade da situação. O que é isso? Shiro inclinou-se para a frente, examinando a concha de pedra que Skage havia colocado perto da fogueira. Informações sobre isso surgiram diante de seus olhos. Nome: Dub. Tipo: inseto rocha. Nível: 11 iniciante. Habilidade: robusto. Item segurado: nenhum. Acontece que era um Dwebble. O coitadinho parecia extremamente fraco, completamente encharcado pela chuva. Dwebble tinha pavor de água, ou melhor, a maioria dos Pokémon do tipo pedra tinha. Scrage usou sua pele solta para carregá-lo para dentro, claramente tentando salvá-lo de se afogar. À medida que a umidade na casca de pedra evaporava devido ao calor do fogo, Dwebble estendeu lentamente seu corpo de dentro da casca, revelando sua pequena forma alaranjada semelhante a um inseto. Murmurou um suave agradecimento e cumprimentou o grupo de Pokémon que descansava calmamente ao redor da fogueira, sem demonstrar medo. Acenou com suas pequenas garras, pulou na cabeça de Vibrava e, em seguida, saltou para suas costas. Sob o olhar atordoado de Vibrava, Dwebble saltou para o chão, correu até Skage e parou em frente a ele. Arranhar. Skage se iluminou de alegria, puxando sua pele flácida enquanto pulava no mesmo lugar. Dwebble se mexeu junto com ele. Com um suspiro, Shiro virou a cabeça em direção à chuva lá fora. O céu estava completamente escuro. A região pedregosa havia entrado no anoitecer. Sem querer, lembrou-se da vez em que fora jogado nos montes de lixo de Speakmouth. Deu um tapinha rápido na cabeça, tentando afastar a lembrança. Ele vasculhou a mochila, tirou algumas caixas de comida e pokéblocos e os colocou perto da fogueira. Era hora de comer, e seu estômago já roncava. Corvisquiri desceu voando do ombro dele e imediatamente atacou uma das caixas, devorando a comida. Os outros fizeram o mesmo, mergulhando avidamente em suas próprias refeições. Shiro também abriu uma caixa de pokédocos para si e começou a mastigá-los um por um. Para os humanos, eram como uma versão mais concentrada de frutas vermelhas. Alguns eram fortes, outros suaves, e a maioria não era exatamente adequada ao paladar humano. O lote que Shiro escolheu era para Pokémon do tipo lutador e tinha um sabor mais suave. Não tinha muito gosto, mas servia bem para dar energia e saciar a fome. O cheiro dos Pokédocos se espalhou pela caverna. Até mesmo Stock Tirog, que estava sentado em silêncio encostado na parede, abriu os olhos e engoliu em seco. Bonzi, um Pokémon minúsculo que parecia uma pequena árvore com 3 galhos folhosos brotando de sua cabeça, estava tendo ainda mais dificuldade em resistir. Ele caminhava de um lado para o outro, ansioso, com os olhos fixos na comida, mas não se atrevia a se aproximar com todos aqueles Pokémon fortes como Dracoac e outros por perto. Com apenas nível 28, Bonsly sabia qual era o seu lugar.
Era tímido por natureza e preferia manter um perfil discreto sempre que possível. Perto da borda da parede da caverna, Skage também estava salivando, com os olhos fixos na comida, babando enquanto puxava a pele para cima e lançava olhares furtivos para o banquete com seus olhos arregalados. Mas Dweeb não era nada tímido. Com um movimento ousado, bateu com sua carapaça rochosa para frente, parando bem em frente a Shiro e olhando para ele com olhos brilhantes e suplicantes. Dweeb já tinha visto treinadores antes e entendia muito bem quem era o responsável pela decisão. Shiro pensou por um momento, então chamou Aunter, que acabara de terminar de comer e agora olhava ao redor com curiosidade. Aunter, pode ir. O Pokémon do tipo fantasma flutuou até lá, pegou Dweeby com uma mão, agarrou um punhado de Pokéblocs apropriados para o seu tipo com a outra e arremessou ambos em direção à borda da caverna. Antes mesmo que Dweeby pudesse colocar a cabeça para fora da casca, Haunter já havia distribuído Pokéblocs para Scraggy, Bonsly e Tirog também.